Deus. Em João capítulo 10, nós chegamos hoje no versículo 16. João capítulo 10, versículo 16. Aleluia. João capítulo 10, versículo 16. João 10, 16. Antes de lermos, deixa eu perguntar para vocês, para o conforto de vocês: a temperatura tá boa, tá frio, tá quente? Liga o ar ou não liga o ar? Precisa ligar esse ar aqui? Tá desligado? Não? Tá bom. Oi? Não, né? Muito bem. Glória a Deus. João capítulo 10, versículo de número 16. Jesus declarou o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Repitam. Só as mulheres. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Agora os homens aí. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. A última vez, todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, sempre foi esta a realidade. Embora ela esteja aqui sendo expressa por um verbo futuro, haverá um rebanho e um pastor. É muito interessante quando você acha no Novo Testamento, aliás, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na fala de Jesus, ele pronunciando um verbo no futuro. Só quem conhece a língua que Jesus falava vai entender isso. Então, vou explicar para vocês. Quando Jesus fala um verbo no futuro, no aramaico, que era a língua que Jesus falava, e também no hebraico, que é a língua que ele falava, e a língua dos judeus, todo verbo no futuro, ele é chamado lá na gramática aramaica ou na gramática hebraica de tempo imperfeito. Esse tempo chamado imperfeito, ele pode ser traduzido para o português, tanto no presente como no futuro. Então, dando a ideia do presente, de uma realidade presente que perdurará para o futuro, ok? Assim é esse verbo haverá aqui. Na verdade, né, ele é o verbo, esse verbo está no tempo presente. Há um rebanho e um pastor. Mas como ele pode também ser traduzido no futuro, né, os tradutores que traduziram do aramaico para o grego, que foi o apóstolo João, colocou no futuro. Haverá um rebanho e um pastor. Na verdade, é isso que já há.
já é esta a realidade. Há um só rebanho e um só pastor. E haverá, porque essa será sempre a mesma realidade, nunca foi diferente. Nunca existiu mais rebanhos e nem mais pastores. Sempre Deus foi o pastor do seu povo eleito, das suas ovelhas escolhidas que formaram o seu rebanho, fizeram parte desse rebanho único do Senhor, rebanho chamado igreja. A palavra igreja, ela não veio do grego, ela veio do latim. E no latim ela é rebanho, ela significa rebanho. A palavra que vem do grego, eclesia, significa reunião, o que nós estamos fazendo aqui agora. Uma reunião ou uma assembleia. Mas a palavra igreja vem do latim, já usando essa metáfora, essa parábola de Deus como pastor e de o seu povo, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, como o seu rebanho. Portanto, sempre foi esta e sempre será esta a plena verdade absoluta. Há um só rebanho e há um só pastor. Diga, há um só rebanho. E há um só pastor. O pastor de Israel no Antigo Testamento era Jeová, que nós entendemos como a figura do Pai. No Novo Testamento, o Pai transferiu ou delegou para o seu Filho o ministério de pastorear o povo de Deus, que no Novo Testamento não se chama mais igreja. Desculpe, inverti. Não se chama mais Israel, se chama sim igreja. A igreja de Jesus Cristo é o seu rebanho. Não se trata de igrejas denominacionais. Nós temos que diferenciar a palavra igreja no singular de igrejas no plural. Igrejas no plural, a Bíblia traz os dois termos. Vamos ver primeiro no plural. A Bíblia traz igrejas no plural. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, as mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus sempre falava no final daquelas mensagens: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas no plural. A Bíblia fala de igrejas no plural. Quais são essas igrejas no plural? Essas igrejas no plural, preste atenção, elas não são, na sua totalidade, o rebanho do Senhor, o rebanho do pastor Jesus. Não. As igrejas no plural, elas são, bem, na época bíblica, elas foram igrejas locais, igrejas existentes em locais diferentes. Por exemplo, as igrejas da Ásia Menor, cada uma delas estava numa cidade da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas tinham o nome de cidades. A igreja de Roma era a igreja dos romanos. A igreja de Corinto era a igreja dos coríntios. A igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era a igreja dos tessalonicenses. A igreja de Filipo era a igreja dos filipenses. Assim, nos períodos bíblicos, no primeiro século do cristianismo, primeiro e segundo, nos 2 primeiros séculos do cristianismo, as igrejas no plural eram igrejas locais, cada uma em uma cidade.
Depois da Reforma Protestante, do ano de 1517 para cá, além de igrejas no plural serem igrejas locais, as igrejas hoje são também, além de locais, elas são igrejas denominacionais. As muitas denominações cristãs que existem, as diferentes denominações, a pluralidade de denominações cristãs. O sistema denominacional é um sistema que foi produzido pela Reforma Protestante e é da permissão de Deus que haja muitas igrejas denominacionais para que nenhuma igreja mais apareça como apareceu o catolicismo, dizendo que é a única igreja de Jesus Cristo e que nas outras igrejas não existe salvação. Errado. Então, esse sistema plural de igrejas se refere a locais e se refere a denominações diferentes de igrejas cristãs, ok? Atenção, estas igrejas denominacionais que recebem pessoas, as portas estão abertas para receber pessoas nessas igrejas, essas igrejas denominacionais, elas não são igrejas de salvos. Elas são igrejas que contêm salvos. Todo mundo que está em igrejas, não é porque está em alguma igreja que está garantido que ele está salvo. Nem todo mundo que está em igrejas, por estar em uma igreja, está salvo. Às vezes nem o pastor da igreja está salvo. Ou estará no céu. Nem todos. Estas igrejas, elas formam o número daqueles a quem Jesus denominou de muitos chamados em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas, continue, poucos os escolhidos. As igrejas acolhem os muitos chamados. É para isso que as igrejas existem. As igrejas acolhem os muitos chamados. As igrejas são como aquelas redes. Jesus contou uma vez a parábola da rede. A rede lançada no mar, o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a sua rede no mar, e essa rede apanhou todos os peixes do mar. Apanhou todos os peixes do mar? Não dá, né? Nem existe rede para apanhar. Haja rede para apanhar todos os peixes do mar. Não apanhou todos os peixes do mar, mas apanhou muitos peixes. E aí na praia, quando os pescadores trouxeram a rede para a praia, os servos dos pescadores foram trabalhar separando os peixes bons dos peixes que não eram bons. Os peixes que não eram bons, o que eles faziam? Devolviam eles para o mar e ficava só com os peixes que eram bons para o comércio deles. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a isso. A igreja, as igrejas no plural, tá? As igrejas no plural são como essa rede, espalhadas, colocadas por Deus no mundo. O mar significa o mundo e os peixes significam os homens. As igrejas vão captar todos os homens? Nunca foi essa a realidade e nunca será essa a realidade. Mas a igreja vai captar muitos homens, muitas pessoas entram nas igrejas. Só que dentro dessas igrejas vai existir uma seleção. Não é todo mundo que está na rede que vai ser escolhido como um bom peixe. A maioria vai ser lançado de volta no mar, vai ser lançado de volta no mundo. É por isso que eu e você conhecemos já um monte de gente que já esteve em igreja e que agora está no mundo, não é verdade? Você conhece gente assim?
Você conhece gente? Quem conhece? Todo mundo conhece? Conhece gente que já esteve em igreja e agora não está em igreja nenhuma, está no mundo? Conhece? Elas já passaram, já foram captadas pela rede e já foram lançadas de volta no mar. E muitas que estão hoje em igreja ainda vão ser lançadas de volta no mar, vão ser lançadas de volta no mundo, vão voltar para o mundo. Mas os poucos escolhidos jamais vão voltar para o mar. Os poucos escolhidos são os peixes bons, que os pescadores separam, não vão voltar para o mar. Esses crentes não vão voltar para o mundo, eles serão tratados. Eles serão levados para ser tratados. Vai tirar as escamas deles, vai tirar a barrigada de dentro deles, vai virar só o filé. Está entendendo como é que é? É isso que Deus quer. Deus quer só o filé. Deus quer só o ouro. Esses são os poucos escolhidos. Por isso Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Igrejas, no plural, são redes. Redes captando muitos. Mas dentro dessas igrejas, a palavra de Deus faz uma seleção. Gente que vem em igreja, mas a palavra de Deus vai tratá-la e ela não aceita esse tratamento, porque ela não aceita mudança, então ela volta para o mar. É peixe que não presta. Agora, aqueles crentes que se submetem ao tratamento da palavra, entendem que precisam de transformação e se submetem ao tratamento da palavra, esses são os poucos escolhidos. Estes poucos escolhidos de cada igreja, esses poucos escolhidos de cada igreja, chama-se na Bíblia de remanescente fiel. Este remanescente fiel é o rebanho do Senhor. Esse remanescente fiel é a igreja, no singular, a igreja de Jesus. Aquela igreja a qual Jesus se referiu em Mateus 16, 18, depois você veja na sua Bíblia, em Mateus 16, 18, quando ele disse, sobre essa pedra, que sou eu mesmo, não é Pedro, não como diz o catolicismo interpretou errado, não é Pedro que é a pedra, não, é Jesus que é a pedra. E o próprio Pedro, quando escreveu a sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, o próprio Pedro escreveu que a pedra é Jesus. A pedra não é ele, não, Pedro. A pedra é Jesus, sobre a qual o próprio Jesus, a pedra é Jesus, é a palavra, e Jesus disse, sobre essa pedra eu edificarei, no singular, a minha igreja. A minha, não disse as minhas igrejas, mas a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja edificada por Jesus, esta igreja edificada em cima da palavra, sobre a palavra de Deus, são os poucos escolhidos. A igreja eleita, os eleitos de Deus que ouvem a sua palavra e a praticam. Lembram de quando Jesus terminou o sermão da montanha? Jesus disse assim, aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, são semelhantes a homens insensatos, imprudentes, que edificaram a sua casa sobre a areia. Virão as chuvas, virão os ventos e as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa, e ela vai cair, porque ela está edificada sobre a areia. Estes são os muito chamados. Eles ouvem a palavra, eles se alegram com a palavra por um tempo, eles permanecem em uma igreja qualquer por um tempo,
mas eles acabam se desviando, porque eles não praticam a palavra de Deus, e por não praticar a palavra de Deus, não tem transformação de vida, não tem transformação de caráter, não tem santificação, e eles acabam voltando para o mundo, e grande será a ruína dessas pessoas. Essa grande ruína é a condenação eterna. Mas Jesus disse: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes, e darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento, Jesus é a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus é o evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que verdadeiramente crê, porque aquele que crê é justificado, e o justo viverá pela fé. Estes são os poucos escolhidos. Estes formam o rebanho. Esse rebanho que é um só. Há um só rebanho e há um só pastor. Jesus é o único pastor. E um só rebanho. O rebanho de Jesus. A igreja, não igrejas. A igreja no singular é o rebanho do Senhor, a igreja eleita, os eleitos em Cristo Jesus. Eleitos estes que são, coloquei uma palavra ali, né? Esses eleitos, eles são indiscriminados. Ou seja, indiscriminados quanto à nacionalidade. Jesus tem eleitos de todas as nações da terra. Indiscriminados quanto a status social, não interessa o status social, Deus tem eleitos de todos os status sociais. E quanto ao gênero, não importa se é homem ou se é mulher, os únicos dois gêneros que Deus criou, não foi isso? Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Deus criou homem e mulher. O que passa disso vem do maligno. Correto? Está bem claro? Então, homossexualismo, lesbianismo nada mais é do que satanismo. Tá? Satanismo. Nós não temos preconceito, não. Nós expulsamos em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: expulsarão demônios em meu nome. Glória a Deus. Muito bem. Dentre todas as nações, todos os status e gênero masculino ou feminino, homem e mulher, Deus tem as suas ovelhas. Jesus tem o seu rebanho. Essa indiscriminação está bem registrada nesse texto aqui de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde Paulo disse: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Repitam. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está falando que para aqueles que pertencem a Cristo, os que são de Cristo, os que fazem parte da igreja de Cristo, os que são membros do corpo de Cristo, os que são ovelhas desse único rebanho do qual Jesus é o pastor, esse rebanho eleito, tá? Não pode haver
diferença entre judeu e grego. Judeu e grego aqui representam pessoas de qualquer nacionalidade. Não importa a nacionalidade. Então não pode haver diferença entre judeu e grego, entre brasileiro e norte-americano, entre japonês e chinês, entre alemão e francês, entre mexicano e espanhol, entre português e arábico. Não importa. De todas as nações da terra, ou em todas as nações da terra, Deus tem os seus eleitos. E Deus sabe como, na história da vida de cada um desses eleitos, Ele os alcança pela graça, Ele os converte, Ele os santifica e os leva para a glória. Aleluia. De todas as nações. Quando Paulo fala aqui, nem escravo, nem liberto, está falando de status social. Lembrando que a Bíblia foi escrita, toda a Bíblia foi escrita em tempos que existia escravatura. Por isso que quando Paulo fala, né, de marido e mulher, pais e filhos, fala também de senhores e servos. Senhores e servos ali são, né, patrões, servos, senhores, e esses servos são escravos. Escravos que eram comprados em praça pública para morar na casa de um senhor e trabalhar, realizar serviços aí, trabalhar para esse senhor que é o seu dono. Então, em Cristo Jesus não há diferença. Quando Paulo diz que não pode mais haver diferença entre escravo e liberto, porque muitos que estavam em situação de escravidão, da escravatura naquela época, se converteu a Cristo Jesus. E muitos que eram senhores também de escravos se converteram a Cristo Jesus. Eles não perdiam o seu status, o escravo continuava sendo escravo, o senhor continuava sendo senhor, só que agora eles eram de Cristo Jesus. E Paulo então orientava, o escravo aí convertido, sirva ao seu dono, ao seu senhor, como se estivesse servindo a Jesus. E o senhor aí convertido, tá? Não trate o seu escravo mal, trate a ele como um irmão em Cristo, porque você também vai prestar contas a Deus. Então eles sabiam, cada um ficava no seu status social, mas sabendo que nesse status social em que ele está, ele é de Jesus. E, portanto, ele tem que dar testemunho de Jesus e obedecer Jesus. Se você é um empresário cristão, tem que ser um empresário cristão que obedece Jesus. Se você é um funcionário cristão de alguma firma, de alguma empresa, tem que ser um funcionário cristão que lá, nas suas funções, você obedece a Jesus. Se você é um estudante, tem um status aí social de estudante, tem que ser um estudante que obedece Jesus. Não importa quanto você esteja ganhando, quanto dinheiro você tem que saber usar isso como alguém que é de Jesus, porque quem é fiel nas pequenas coisas, Deus o colocará sobre muitas. Mas quem for infiel nas poucas coisas, quem lhes dará o muito? Ninguém. Sermos fiéis, não importa em que status nós fomos alcançados por Cristo Jesus, não há diferença. E não há diferença nem mesmo entre homem e mulher, tá? Homem e mulher. O Espírito Santo enche homens e mulheres. O Espírito Santo unge homens e mulheres. O Espírito Santo usa homens e mulheres. Jesus disse assim, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 12. Jesus disse assim, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas. Jesus disse assim, irmãos, olha, quem crê em mim e for homem, tinha gênero discriminado aí nessa fala de Jesus? Ele disse, quem crer em mim,
não importa se é homem ou mulher. Quem crê em mim poderá fazer as mesmas obras que eu faço. Se Jesus, como pastor, disse isso, por que colocam diferenciação entre homem e mulher? Tem até igreja que acha que não pode ter pastora, mulher. Pode ter sim, irmãos. Jesus disse isso. Jesus pastoreou e disse: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, inclusive pastorear. As mesmas. Ele não excetuou nenhuma delas. Em Marcos 16, a mesma coisa. Lá em Marcos capítulo 16, no finalzinho do Evangelho de Marcos, Jesus disse assim, né? Quem aos que crerem em mim acompanharão esses sinais, falarão novas línguas, expulsarão demônios em meu nome, né? Se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus disse isso, disse que esses sinais seriam aos que creem no seu nome. Ele disse que aos que crerem e forem homens, não, é indiscriminado. Ou existe uma fé para os homens e uma fé diferente para as mulheres? Uma fé masculina e uma fé feminina. A fé tem gênero? Não, a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. É que a Bíblia, além de ter sido escrita numa época em que havia escravatura, a Bíblia também foi escrita numa época em que sempre a mulher era relegada a um status minoritário em relação ao homem. Mas mesmo a mulher num estado minoritário em relação ao homem, leia a Bíblia toda, o Antigo e Novo Testamento, e veja quantas mulheres Deus levantou nessa história, encheu-as com o Espírito Santo e usou essas mulheres poderosamente. Só homem podia ser juiz, mas Débora foi uma juíza. Só homem podia ser profeta, mas Débora foi uma profeta e profetizou numa época em que é só homem que pode. Olha só, Paulo, tá? Aqui o apóstolo Paulo, que sabe muito bem colocar aí dentro das suas epístolas diferenças aí básicas entre funções de homens e mulheres. Ele diz aqui: não, em Cristo Jesus não pode haver diferença nem entre judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um rebanho e que tem um pastor. Todos vós sois um corpo e que tem uma cabeça, que é Jesus. Aleluia. Quem não está em Cristo está fora desse esquema. Os demais, eu coloquei a frase aqui embaixo, os demais não são um, eles são diversos. A diferença entre os eleitos de Deus, que Ele toma do meio do mundo e faz deles um só corpo em Cristo, uma unidade em Cristo, de todas as outras pessoas, a diferença para todas as outras pessoas é que os outros são diversos. O que são diversos? Diversos são pessoas egoístas, que não permitem que sejam diluídas em um só corpo, em um só rebanho de Cristo. Elas querem ser elas mesmas. E cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer ser mais rico que o outro, cada um quer ser mais poderoso que o outro, cada um quer subir em cima do outro, cada um quer ser o melhor nesse mundo. Nesse mundo tem uma competição, onde cada um está aí competindo com todo mundo, querendo ser o melhor do que todo mundo. Jesus disse para os seus discípulos: entre vós não pode ser assim, porque todos nós somos um em Cristo Jesus.
nós perdemos a nossa identidade. Porque Jesus exigiu isso logo de começo. Se alguém quer me seguir, abandone a sua própria identidade, perca a sua própria identidade. Significa, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí vai ser um comigo, vai ser um corpo comigo, vai ser um rebanho e eu serei o pastor, o único pastor desse rebanho. Será uma igreja e eu sou o único pastor dessa igreja. Será um corpo e eu sou a única cabeça desse corpo. As pessoas que não querem perder a sua personalidade, tá? Para se transformar na personalidade de Cristo, sabe o que acontece com elas? Elas são vomitadas para fora do corpo de Cristo. São essas pessoas que são chamadas lá na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15, de mornos. Conheço as tuas obras, tu não és nem quente nem frio, tu és morno e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como que acontece esse processo do vômito, né? Coisa chata de falar, né? Como acontece esse processo? Você comeu alguma coisa, tá? Por que nós comemos? Por que nos alimentamos? Porque as coisas que nós comemos, elas são processadas no nosso organismo para trazer vitaminas, para trazer proteínas. Essas coisas são diluídas, se transformando no nosso corpo, são diluídas no nosso corpo, para nos dar força, nos dar vitalidade, nos dar saúde, nos dar músculo, e o que não presta é lançado fora. Agora, quando você come uma comida e o seu estômago não consegue digeri-la, o seu estômago vai trabalhar para quê? Para expurgá-la, colocá-la para fora. Não é isso? Não processo natural? O que Jesus estava dizendo quando ele falou, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca? É porque essas pessoas não estão sendo diluídas. Elas querem manter o seu ego, elas querem manter a sua personalidade, elas querem se manter, elas estão se protegendo de serem transformadas em Cristo. Elas não querem ser transformadas em Cristo, elas querem continuar sendo elas mesmas. Ninguém vai me mudar, ninguém vai me transformar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Ninguém vai, não adianta você falar, não vem pregar para mim não, que você não vai mudar a minha cabeça. Essas pessoas não querem ser transformadas. Essas pessoas aí são os muito chamados, elas não querem ser transformadas, elas querem ser elas mesmas, elas querem que Deus as abençoe do jeito que elas são e não cobre delas nenhuma mudança. Não vem falar para mim de mudança não, eu quero só as bênçãos, eu não quero nenhuma mudança não. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus abra portas para mim, mas eu não quero que Deus me transforme não, porque eu não quero transformação não. Eu quero continuar do jeito que eu sou, porque eu amo muito a mim mesmo do jeito que eu sou. Essas pessoas são vomitadas do corpo, porque elas não são diluídas no corpo, elas não trazem nenhum benefício para o corpo. Elas não edificam o corpo, elas não trazem saúde para o corpo, elas adoecem o corpo. Por isso, igrejas doentes são igrejas cheias de pessoas que não têm transformação, porque passa ano e ano e elas não são transformadas em Cristo. O ego delas continua intacto, sua soberba, seu orgulho, seus pecados, suas práticas não tem mudança, não tem
não tem progresso na vida espiritual, não tem crescimento espiritual. E a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 4, Paulo traçou para nós uma meta de crescimento, que nós temos que crescer até a estatura da maturidade de Cristo. Varões perfeitos à medida da estatura de Cristo. Perder a nós mesmos para ganhar Jesus. Quem perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, ganhá-la-á para a vida eterna. Mas aquele que quiser preservar a si mesmo, preservar a sua vida, perdê-la-á para a vida eterna. Não foi isso que Jesus disse? Alô? Estão entendendo por que ele disse isso? Tem que ter mudança. O apóstolo Paulo chegou num nível de transformação que ele pôde dizer lá em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu, onde que eu estou? Versículo anterior, versículo 19: eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 5:24: porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em Paulo houve transformação. Em nós tem que haver transformação. Tem que haver transformação. Se continuar aí sem transformação, vai ser vomitado, porque é morno. Quente é transformado. O quente é transformado. O verdadeiro crente é transformado. Aleluia. E essa é a vontade de Deus, nos transformar na imagem perfeita de Jesus Cristo. Romanos 8:29: para que sejamos a perfeita imagem do Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Foram as pessoas que conheceram os primeiros discípulos de Cristo, que lá em Atos 11:26, passou a chamá-los de cristãos. Não passou a chamá-los de cristãos, porque cristãos é um nome de uma nova religião que surgiu. Passou a chamá-los de cristãos, porque eles estavam muito parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus no caráter, parecidos com Jesus nas obras, parecidos com Jesus nas palavras, parecidos com Jesus nos pensamentos. Eram parecidos com Jesus. Aleluia. Parecidos com Jesus. É isso que garante a nossa entrada na glória, quando chegarmos no céu e Deus ver em nós o seu Filho Jesus. Se Ele ver em nós a nós mesmos, não entra no céu não. Eu não entro no céu. Você não entra no céu. Jesus entra no céu. Jesus tem entrada livre no céu. Se o Pai vê Jesus em nós, nós entramos no céu. É por isso que estamos aqui, irmãos, para ser transformados na perfeita imagem do Filho de Deus. Por isso Jesus disse: olha, tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Historicamente falando, ele estava falando primeiro para os judeus. Israel não é o único aprisco. Israel não é o único aprisco. Entre os gentios, Deus ia encontrar ainda outras ovelhas. Amém? Em todos os lugares da terra e em todo o tempo da história, Deus está chamando e pastoreando as suas verdadeiras ovelhas.
para seguirem o verdadeiro pastor, que é o seu Filho Jesus. E não ser mais como esses diversos que estão aí no mundo. Cada um querendo uma coisa diferente, cada uma com vontades próprias, cada um com projetos próprios. Não. O nosso único projeto é: eu quero ser como Jesus. Esse é o nosso único projeto: eu quero ser como Jesus. Esse projeto é de Deus. Esse projeto é de Deus na nossa vida. Diga: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Transforme isso agora em oração, tá? Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Pense agora somente em Cristo Jesus, aquele que pode transformar nossa vida, pode transformar nossos corações. Pense em Cristo Jesus. Pense em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és o verdadeiro pastor. E nós fomos escolhidos, chamados, escolhidos por ti para sermos ovelhas do teu único rebanho. Membros da tua única igreja, membros do teu corpo. Tu só tens um corpo. E tu és a cabeça que ordena, que comanda cada um desses membros. Por isso oramos a ti nesse momento, Jesus. Oramos a ti, nós aqui, poucos reunidos nessa noite. Não importa, o Senhor está aqui em nosso meio. Porque essa reunião é em teu nome. E em teu nome há poder, Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser, Jesus, o teu glorioso nome. Teu nome é santo, teu nome é poderoso, teu nome é tremendo. Senhor, nós queremos nesse momento fazer um ato de consagração de nossas vidas ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional, entendendo muito bem o que estamos fazendo, conscientemente daquilo que estamos fazendo, apresentamos a ti o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, por sacrifício vivo, santo e agradável a ti, porque esse é o nosso culto racional. E não queremos nos conformar com este século, mas queremos nos transformar mediante a renovação da nossa mente, pelo poderoso ministério da tua palavra, Senhor. Aleluia. Para que experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é por isso que oramos agora: transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Fiquem de pé aqueles que querem pedir transformação para si mesmos nessa noite. Eu quero pedir, Senhor, transformação para a minha vida nessa noite. Eu não quero mais ser eu mesmo. Eu quero perder completamente a minha identidade, Senhor. Eu quero que todo o meu ser seja diluído no teu ser. Quero que o Senhor me transforme em ti, Jesus, na tua imagem, na tua semelhança. Transforma, Senhor, que eu tenha a tua mente, que eu tenha os teus pensamentos, que eu tenha os teus sentimentos, que eu tenha a tua vontade, que eu tenha a tua vida centralizada na vontade do Pai. Oh, Senhor Jesus,
Nós precisamos de Ti nessa santificação. É uma obra difícil, Senhor, a nossa santificação. Precisamos de Ti, Senhor, nessa santificação. Precisamos de Ti nessa obra de transformação de nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor, para a crucificação da nossa carne, para eliminar dentro de nós, ó Deus, as paixões, as concupiscências, os pecados, as invejas, as más inclinações, para sermos santos como o Senhor é santo, porque nós temos uma ordem do Pai a ser obedecida por nós. O Senhor nos deu a ordem que resume toda a Tua palavra, quando o Senhor disse a nós: sede santos. Por isso que oramos a Ti, Senhor, santifica-nos. Santifica-nos hoje, Senhor. Santifica-nos amanhã, santifica-nos todos os dias, santifica-nos todas as horas, Senhor, porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Tua face. Nós queremos Te ver, queremos ver a Tua face, queremos estar contigo, queremos estar na Tua presença, queremos buscar a Tua face, a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor, a Tua santidade. Grande é o Senhor, santo é o Senhor, tremendo é o Senhor, grande é o Teu amor. E nós precisamos ser recíprocos para contigo nesse amor. Precisamos Te amar porque o Senhor nos amou primeiro, e porque o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti. Levante as suas mãos, a sua voz e diga: clamamos a Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos transforma. O Senhor pode realizar em nós esse milagre de transformação em nossas vidas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos não somente por nós que aqui nos encontramos, clamamos por aqueles da nossa comunidade que não vieram hoje, deveriam ter vindo. Clamamos a Ti, Senhor, por todos os Teus eleitos espalhados por aí, em toda a face da terra, de todas as nações, de todas as classes sociais, de todos os status sociais, seja homem ou mulher. O Senhor tem eleito, Senhor, por aí, que o Senhor está chamando, que o Senhor está convertendo, que o Senhor está transformando, que o Senhor está, ó Pai, arrancando pela raiz do império das trevas e transportando para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão dos pecados. Aleluia! Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti. Nos entregamos à obra que o Senhor está realizando em nossa vida. Seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno. A Ti, Senhor, a honra e a glória. Diga: obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua palavra e pelo que o Senhor está operando na minha vida e nos meus irmãos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus.